Eu sou Tharise Fonseca e aqui é o Tariflix. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a fisiologia da digestão, tá? Que se inicia na cavidade oral. Mas, a princípio de tudo, o que é digestão? A digestão vai ser a quebra química ou mecânica dos alimentos em unidades menores. Unidades estas que vão ser levadas pelo epitélio intestinal até o interior, né, do nosso corpo, que pode ser o estômago, o intestino, consequentemente o intestino, delgado e grosso, onde vai ter a absorção dos nutrientes necessários para o nosso metabolismo. E também o que é o metabolismo? O metabolismo é um conjunto de reações que geram energia no nosso corpo, certo? Tá? O primeiro ponto de partida da digestão, onde a gente vai ter a ptialina, que é a amilase salivar, que vai fazer a quebra dos amidos grandes presentes nos carboidratos. E desde a cavidade oral, a gente vai ter a absorção dessas menores moléculas. É no intestino delgado que a gente tem quase toda a absorção dos nutrientes. E no intestino grosso a gente tem a absorção de água e de alguns outros nutrientes que não foram absorvidos no intestino delgado. Como eu falei, os primeiros estágios da digestão ocorrem a partir da mastigação e da produção salivar, que são produzidas por três glândulas salivares, que são as sublinguais, as submandibulares e as parótidas. Ao todo, a gente excreta por dia 1,5 litro de saliva. Os lábios, a língua e os dentes, eles contribuem para a produção do bolo alimentar. Eles umedecem e vão quebrando em moléculas, formando o bolo, que vai ser de fácil deglutição, que ele vai estar bem umedecido já. Essas etapas são a digestão mecânica, e a gente vai ter a digestão química, que vai ter as enzimas que vão estar presentes na saliva, como a ptialina, que já foi mencionado. Ela faz parte da digestão química, porque é uma enzima que vai degradar esse amido. Tem o muco também e as lisozimas. É importante a gente saber que existe a fase cefálica da digestão. O que é isso? É quando a gente começa a digestão antes mesmo do alimento chegar ao nosso corpo. De que forma? Quando a gente sente o cheiro, quando a gente vê um alimento, nossa boca começa a salivar, e isso faz parte do processo. Até o ato da gente pensar faz a produção de saliva, então isso se chama de resposta antecipatória. Outro exemplo de resposta antecipatória é que ao mascarmos chiclete, nossa mente entende que a gente está se alimentando, então começa a produzir suco gástrico, começa a ter a produção de saliva, porque ele entende que vai precisar degradar moléculas ali, né, para fazer a digestão química. E não desce nenhum alimento, e isso pode ser até prejudicial, porque o acúmulo de suco gástrico sem ter o bolo alimentar lá para poder fazer a sua digestão pode gerar gastrites e até úlceras. A regulação da secreção da saliva é totalmente neural, e a gente tem duas subdivisões, que é o sistema nervoso parasimpático e o simpático, que são duas subdivisões do sistema nervoso autônomo, e dentro dele também existe o sistema nervoso entérico. Temos os estímulos cerebrais que vão ativar o fluxo no tronco cerebral, e tudo isso influencia no nosso processo digestivo. E o estado psicológico também influencia, né, nessa produção de suco gástrico. Nossos sentimentos como ansiedade, estresse, eles ativam muito mais a bomba de prótons e faz a produção exacerbada de suco gástrico. Existem estímulos tanto mecânicos quanto químicos na nossa língua, tá? Que tem os receptores de sabor e que vão enviar informações para o nosso sistema neural, e que a partir dali também, junto com todo o processo de mastigação e de secreção de saliva, vai entender que está iniciando o processo digestório. Um exemplo disso é o doce, que ativa os receptores TR2 e TR3. É importante também saber essa curiosidade de que alguns adoçantes, eles têm uma proteína, uma substância específica que consegue ativar esses receptores e aí enviar a mensagem para o cérebro de que estamos recebendo aquele saborzinho doce. E, na verdade, é enganando, né? É tipo um efeito placebo. E com isso também ele envia a resposta neural e vai influenciar na nossa digestão. Após a mastigação
ter também a produção salivar, a ativação desses receptores. Tem a segundo estágio, que é a deglutição. A deglutição, ela vai estar relacionada na primeira fase à área, né, que é o ato mesmo da gente engolir, da gente deglutir. Aí tem o estágio faríngeo, que vai ser involuntário, que vai desde a nossa faringe até o nosso esôfago. O estado faríngeo, quando o bolo alimentar está passando, ele ativa o centro de digestão, que está localizado no bulbo, e isso vai fazer com que tenha o tamponamento da epiglote para que não aspiremos, né, o bolo alimentar, e vai ter o relaxamento do esfíncter esofágico para a passagem do bolo alimentar, ativando também os movimentos peristálticos do esôfago, aí do esôfago até o estômago, onde lá vai se iniciar um outro processo da digestão. E isso fica para a próxima aula.